Sejam bem-vindos! Bem-vindas a mais uma segunda do acolhimento, que bom ter vocês aqui. E o tema de hoje eu sempre me inspiro nas mensagens de vocês que eu recebo, nas dúvidas, no que eu observo também que vocês estão vivendo por aí. E eu tenho visto que muitas famílias se bagunçaram e se confundiram com o horário de dormir das crianças. E esse assunto está me preocupando um pouco, porque eu tô vendo que tá virando uma bola de neve, está se escalando e cada vez mais eu observo que as crianças estão indo dormir mais e mais e mais tarde. E o sono desajustado, sem a criança ter um ritmo de sono, as coisas vão de fato se tornando uma bola de neve. A criança vai ficando mais irritada, a gente vai ficando com menos paciência, a gente não tem tempo pra se cuidar, a gente não tem tempo pra ficar de boa, jogado no sofá, vendo Netflix, mexendo no celular, lendo um livro, meditar, fazer uma yoga, e sem tempo pra gente, a gente vai refletir esse estresse acumulado em nós, nas crianças, e eles, da mesma forma, estressados e excessivamente estimulados, vão nos desafiar cada vez mais. Então, o resultado disso é algo muito ruim para todas as partes. A criança, nem nós adultos, nasceram para dormir tarde. Quem aqui tá se sentindo assim, super cansado? A criança dando sinais de excesso de estímulo, ela fica mais irritada, com variação de humor constante, uma hora tá feliz, do nada ela tem um surto, aí ela se joga no chão e ela passa o dia inteiro gritando, parece que aqueles ursinhos Gummy, sabe, que tomou aquela poção mágica, que fica quicando pela casa, quicando, ou então com dificuldade de se concentrar pra brincar, espalha tudo no chão, parece que não quer brincar com nada, parece que tá o dia inteiro entediado, cansado, de saco cheio. Claro que a quarentena, gente, está intensificando isso na criança, claro que tá. Mas se a gente não olhar para a rotina do sono também, esse humor da criança, o seu foco e a sua concentração vão declinando, vão piorando. Por isso que a gente precisa olhar para essa rotina de sono, olhar para o ritmo da criança com muito cuidado, para ver se tudo isso, que são as necessidades básicas dessa criança, está sendo atendido, para que então a gente possa entrar na questão da disciplina positiva, o que eu posso fazer na hora do grito. Mas antes eu preciso entender, porque, veja bem, uma criança cansada, você pode treinar, meu bem, disciplina positiva 20 anos na sua vida. Uma criança com sono não vai aceitar nada que não seja dormir. Então você vai ficar batendo cabeça na parede, mas na verdade tudo que seu filho precisa é descansar. Então a gente tem que ter bem claro na nossa vida o seguinte, o que eu vejo que existem muitos equívocos, né? Quando a gente não estuda o desenvolvimento infantil, quando a gente não estuda a fisiologia humana, porque tudo que eu vou falar aqui sobre sono é comprovado cientificamente, é biológico, então não é um achismo, tá? É tudo, tem respaldo científico. Graças a Deus, hoje em dia, existem muitos estudos sobre sono, existem muitos estudos neurológicos, existem muitos estudos que associam também doenças na adolescência e na fase adulta à falta de um sono adequado na infância, inclusive, síndrome do pânico, depressão, pressão alta, problema cardíaco. Nós todos somos pais e mães e educadores, né? E ninguém quer isso pro seu filho. Ninguém quer educar um filho, cuidar de um filho, achando que ele vai ter doenças no futuro. A gente quer dar o melhor pra eles. E dar o melhor pra eles não é dar coisa, né? Necessariamente dar coisas. É dar uma boa estrutura de vida para que eles se apoiem em algo firme, para que no futuro eles tenham essa base sólida para tomar posse de si mesmos no mundo. E o sono é a base, uma das mais sólidas que a gente pode dar. A partir de um bom desenvolvimento físico, cognitivo, é que a criança vai se apropriar de si mesma. E quais são as bases mais básicas do desenvolvimento infantil? Sono, alimentação e movimento, que é o brincar. Movimento. Então, o que mais está comprometido agora na quarentena? O movimento. A gente precisa entender uma coisa. A criança, quando nasce, ela vem programada biologicamente. Se ela não tem nenhuma doença, nenhum problema cognitivo, se ela for um bebezinho saudável, ela nasce programada, prontinha para dormir bem. Alguns dormem mais, outros dormem menos. Por isso que quando você vai buscar referências internacionais sobre sono, existe um range, existe uma lacuna
com o mínimo de sono e o máximo de sono para cada faixa etária. Ou seja, não é preto no branco. Todos os bebês de 1 ano de idade precisam dormir 13 horas por noite. Não é isso. Existe um mínimo e existe um máximo. Então a gente tem que observar se o nosso filho está dentro dessa régua. Nem pode ser menos, nem pode ser mais. Então existe essa margem, esse intervalo no qual as crianças têm que estar dentro, nem fora, nem para cima, nem para baixo, tá bom? Tendo isso observado, que é o primeiro aspecto, a gente precisa entender uma coisa. Nosso sono de adulto e o sono das crianças apresentam padrões e características um pouco diferentes, porque as crianças ainda não amadureceram totalmente 100% seu ciclo circadiano, como elas estariam agora na fase adulta. Então os sinais são diferentes, as necessidades são um pouquinho diferentes do que a nossa. E aí que vem o primeiro erro cometido pela maioria das famílias. Eu não tô muito afim de ter trabalho com esse negócio de rotina do sono, acho isso um porre, acho isso um saco, acho isso uma perda de tempo, e eu vou fazer o seguinte, que é muito mais prático. Vou botar meu filho pra dormir na hora que eu durmo. Ó que maravilha. Só que eu sou um adulto, que tenho preocupações, que tenho questões emocionais, que tenho problemas financeiros, que tenho conflitos, que tenho problemas no trabalho. E aí eu carrego tudo isso pra dentro da minha vida. E eu não consigo dormir cedo. Então eu vou dormir 10, 11 horas, meia-noite. E carrego meu filho junto comigo, dentro dessa rotina desajustada. Porque você, se você tem essa rotina, você sabe bem que você também não tá bem. Porque nós precisamos dormir cedo. E se você dorme 10h30 da noite ou se você dorme 1 da manhã, você sabe direitinho, não precisa te falar isso, que o seu dia seguinte vai ser completamente diferente. Se você dormiu 10h30 ou se você dormiu 1 da manhã. Então o que acontece, que pra mim é o erro básico de quem não observa o ritmo do sono da criança. É trazer a criança pro seu ritmo de adulto, que é completamente inadequado para a criança. E é nítido ver que é inadequado. Eu não preciso falar muita coisa para te mostrar que é inadequado. É só olhar o comportamento do seu filho. Nenhuma criança que dorme depois das 9 horas da noite está 100% saudável. Não está 100% saudável. Está provado, saiu um estudo falando que depois das 9 horas da noite, se constantemente, né? Claro que uma vez ou outra ninguém vai morrer por causa disso, mas se constantemente essa criança dorme após as 9 horas da noite, ela está provavelmente em situação de privação de sono. Por quê? Não é só a quantidade de horas que ela dorme, é o horário que ela dorme. Então você pensa, Aline, mas o meu dorme 11 da noite e acorda 11 da manhã, maravilhoso, tá dormindo 12 horas, que é o que tem lá naquele intervalo que você falou. Tá ali dentro, 12 horas. Mas ele continua não dormindo bem, ele continua irritado, com variação de humor, é porque ele não tá dormindo na janela adequada. Então, quando a gente fala em saúde do sono, a gente fala em quantidade de horas dormidas e em dormir nas janelas corretas. Então, a gente precisa se atentar para fornecer para a criança um ambiente adequado, estímulos adequados e um ritmo, porque como eu disse, ela não é capaz de colocar esse ritmo sozinha. A criança precisa ter uma rotina de sono. Então você precisa ter bem definido na sua cabeça mais ou menos que horas ela acorda e que horas ela dorme. Como eu disse, não é preto no branco, tem que ser 7:05, se for 7:06, o mundo acabou. Não. Tudo bem ter uma variação de meia hora para mais e meia hora para menos, porque é o tempo que às vezes a vida precisa se adequar. Um dia acordou um pouquinho mais tarde, um dia eu peguei um pouco mais de trânsito, um dia o jantar demorou um pouquinho mais para ficar pronto, ou as crianças estão um pouquinho mais animadas, super normal. Então tudo bem uma variação de meia hora para mais, meia hora para menos. Uma variação muito maior que meia hora, aí já talvez a gente não considere que haja uma consistência. Porque quando a gente fala em rotina, tem que haver uma consistência. Não dá para um dia dormir 7, um dia dormir 8:30, outro dia dormir 10:30. A criança não vai entender nada, você não tá ajustando nada, tá tudo bagunçado. Então a gente precisa ter horário para dormir e horário para acordar, com essa pequena variação. Se hoje você não tem, se eu perguntasse assim pra você agora, e aí, que horas seu filho dorme, que horas ele acorda? Se você ficar na dúvida, depende, se a sua resposta for depende, então você muito provavelmente está sem rotina, sem ritmo, e você pode começar a ajustar isso.
tá? Pode começar talvez acordando a criança no mesmo horário, aí ela vai ficar mais cansadinha por alguns dias, aí você começa a puxar o horário de dormir à noite para um pouquinho mais cedo. Dica 2, cuidado com o ambiente. A criança, mesmo cansada, ela não vai dormir se ela observar que toda a casa tá agitada. Se tem televisão ligada, gente conversando alto, gesticulando e falando, ela não vai dormir. Ela precisa de um ambiente adequado. Ela precisa começar a perceber que o sol está indo dormir e toda a minha casa está se acalmando. Toda a casa se recolhe, entra num momento de introspecção e aí eu vou suavemente me rendendo ao cansaço do meu dia e as coisas fluem normalmente. Aline, significa que você vai dormir com as crianças? Não, gente, óbvio que não. Aí é o meu momento só pra mim, não é mesmo? Eu vou tomar vinho, eu vou conversar com o marido, a gente vai jantar. Jantar não, que quando a gente não tá em quarentena, o marido às vezes janta quando chega do trabalho. A gente vai bater papo. Enfim, a gente vai viver a vida adoidado, porque eles dormem às 7, a gente vai dormir lá pra 10 e pouco, 11 horas. Então a gente tem muita vida pra viver, só a gente. Maravilhoso, certo? Aí, então, a casa, ela reacende depois que as crianças dormiram. Tranquilo. Eles dormiram, eu saí do quarto, fiquei ali observando, foram, volto pra sala, acendo luz, ligo televisão e beleza, eles ficam dormindo, né? É isso que acontece. Mas, no momento de levar eles a relaxar, a casa inteira segue esse fluxo. Eu não acendo as luzes, eu falo mais baixo, os meus gestos são fluidos, o banho é calmo, é tranquilo. Tudo acontece de um jeito suave. Porque não adianta não ligar a luz da casa, deixar aquele escurinho vindo penetrar na casa para levar a criança para um estado de sonolência, ajudar a produção de hormônio. Se eu falo agitado, se eu falo, bora, pega esse prato, pega esse talher, enche esse copo d'água, por que você ainda tá assim? Vamos logo tomar esse banho. Não adianta nada, certo? Então, como que eu estou na hora do ritual do sono? Eu estou calma, eu estou tranquila, eu estou induzindo os meus filhos a dormir, eu estou guiando eles nesse processo. Lembra que o nosso filho é o nosso reflexo? Dica 3, hora da soneca. A hora da soneca, ela precisa ser protegida. A criança precisa fazer soneca até 3 anos. Precisa fazer soneca até 3 anos. Ah, Aline, mas a partir de 2 anos, sim, sei bem que eu tenho 2 que já passaram. A partir de 2 anos não quer mais dormir, aí chora, aí grita, aí se estapeia, é aquele desespero. Pois bem, meu amor, é claro que sim que ela vai fazer isso. Ela está vivenciando uma fase muito importante do seu desenvolvimento. Porque quando a gente estuda o desenvolvimento, a gente vê isso nitidamente. Ela está se apropriando de si mesma, ela se entende como um serzinho, ela tem vontades próprias, ela quer exercer suas vontades, ela quer experimentar, ela quer ficar acordada, ativa, mexendo, pulando o tempo inteiro. Que lindo, ela quer viver. Que maravilha. Só que essa criança não sabe que o sono é importante para o desenvolvimento dela. E se deixarmos a cargo dela escolher sobre dormir ou não dormir, que horas vai dormir, não estaremos exercendo o nosso papel de educadores. Como pais educadores, temos o dever de proteger sua alimentação, o seu sono e o seu movimento. Esse tripé depende de nós. A criança não deve escolher sobre a alimentação, não deve decidir sobre sono e muito menos sobre o seu movimento. É hora de brincar, vamos pra fora, vamos escalar a árvore, vamos correr na grama. Ah, mas tá molhada, é pra pisar mesmo, pisa. E dê esse estímulo, dê esse encorajamento. A criança precisa de você pra isso. Então vamos lá, 4ª dica, ritual do sono. Cuide para que o ambiente vá se acalmando conforme a noite vai chegando, que é um pouco disso que eu já adiantei. Nós precisamos tomar cuidado para os nossos gestos estarem lentos, nosso tom de voz está baixo. Não acenda as luzes da casa. A noite vai chegando e você acende um abajur. Acende só a luz que fica, por exemplo, perto do fogão. Só a luz do ambiente que você tá no momento. Quando eu percebo que as crianças são muito agitadas e assim o jantar não foi suficiente para acalmar elas, no banho, eu às vezes acendo só a lanterna do celular, nesse nível. Tipo, cara, vocês precisam acalmar de qualquer jeito. Aí eu acendo a lanterna
e vou lá dando um banho mais calminho. Aí eu tento cantar alguma música que eu sei que eles gostam, mais calma. A nossa voz é muito poderosa. A voz da mãe, então, gente, é muito poderosa. Você pode ir observando o seu tom. Você não precisa ser afinada, seu filho não tá nem aí se você é afinada, ele tá amando ouvir sua voz. Canta uma musiquinha leve, uma musiquinha gostosa, vai induzindo essa calma, porque você é quem dita o clima da sua casa. O seu filho não vai dormir entre 7 e 8 da noite, 8 e pouca da noite, até 9, se você estiver com as luzes ligadas, falando alto, gesticulando animadamente, ligando a televisão, mexendo no celular. Seu filho não vai dormir, esquece. E você vai falar que ele tem um problema, que ele nasceu assim. Ele não nasceu assim, ele tá precisando dormir cedo, ele precisa da sua ajuda. E a gente deve fazer isso, porque isso retorna pra gente como um prazer imenso em poder ficar sozinho, poder ficar com os nossos companheiros, ou ficar sozinho mesmo, se amando, se curtindo. A gente precisa desse tempo pra gente. E por último, a nossa última dica de hoje é que a criança precisa dormir cedo e acordar cedo. Vamos destruir esse paradigma de que tá tudo bem criança dormir tarde, que aqui em casa é assim. Não é saudável. Você não vai encontrar uma referência bibliográfica, nenhum cientista, nenhum estudioso falando que isso é saudável. Não é saudável. Aceite essa realidade. E dentro dessa realidade, traga pro que é possível para você. Então você não vai ficar aí se martirizando porque, eu trabalho às 7 até às 7 da noite e eu não tenho que fazer. Tá tudo bem. O seu filho precisa que você trabalhe, você precisa sustentar a sua casa. E se essa é a única possibilidade que vocês têm hoje, a gente vai lidar com ela da melhor maneira. Então você vai chegar em casa às 7 horas da noite com o seu filho, 7h15, 7h20, que horas você chega, e vai fazer tudo isso que a gente acabou de falar. Você não vai chegar às 7h30 da noite com o seu filho exausto do colégio e ligar a luz, começar a falar e querer brincar de pular e fazer uma algazarra em casa pra ele dormir o quê? 11 da noite? Pra ter que acordar cedo e ir pro colégio de novo? Aí não. Então você pode conduzir desde a hora que você busca até a hora que você chega em casa de uma maneira leve e fluida, para que seu filho durma cedo, o cedo que for possível para você, tá? Então tá tudo bem. Várias consultorias que eu dou, a gente chega num horário de 8h30, 9 horas, que muitas vezes funcionam, sim, funcionam. A gente vai acompanhando, a gente vai vendo que a criança tá bem, que ela tá saudável, que ela não tá sentindo nada. Então existe a janela, mas existe a nossa realidade. E muitas vezes, saindo um pouquinho disso daí, funciona. Então observa o seu filho. Mas, em termos gerais, a criança precisa dormir cedo e acordar cedo, sim. Essa é uma realidade estudada e comprovada. A criança precisa ir dormir entre 7 e 8 da noite, porque é o pico de produção da melatonina, o hormônio do sono. E ela precisa acordar entre 6 e 7 da manhã, porque vários hormônios que são produzidos ali pela manhã precisam desse horário do despertar para ser bem utilizados pelo nosso corpo. Uma criança que acorda muito tarde, ela pode ter mais dificuldade de comer, de se concentrar, variação de humor. Acordar para lá das 9 da manhã, gente, é muito inadequado para criança. Você tá mexendo com todo o ritmo alimentar, de brincadeira. O cortisol nessa hora deveria estar num outro ápice. O meio pro fim da manhã é ápice de cortisol e o meio pro fim da tarde é outro ápice de cortisol. É biologicamente programado para isso. Sendo que se a criança tá dormindo, ela não vai produzir o cortisol. O que vai acontecer com esses hormônios todos embaraçados aí dentro, bagunçados? Vai dar ruim, é o que a antroposofia fala. Pode não ser agora, pode ser em menor escala, mas vai gerar um desequilíbrio. E esse desequilíbrio nunca mais volta para o status quo, né? Então a gente vai lá no futuro tentar compensar, mas nunca mais vai ser a origem, o que deveria e poderia ter sido. A gente vai ser uma compensação em cima de algo que já foi errado. Então, se a gente hoje tem essa oportunidade de olhar para o sono com esse cuidado, por que não fazer isso, né? Então a gente deve fazer isso. Um grande beijo para vocês, uma ótima semana. E quarta-feira, 1h33, nesse mesmo horário, a gente tem live sempre com um convidado especial. Já eu conto pra você quem vai ser nosso convidado de quarta-feira. Um beijo e cuidem do soninho das crianças, por favor. Quero ver todo mundo indo dormir cedo e feliz e pleno. Beijo!